Olá, sejam bem-vindos a mais um Golfran Pod, o nosso podcast da Golfran de histórias que inspiram. E eu estou aqui com a Aline, do Macapá, e o Lucas, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Nossos convidados especiais, franqueados Golfran. E hoje a gente vai falar sobre a evolução da Golfran. Estamos aqui com alguns catálogos antigos e muita coisa mudou. Então seja bem-vinda, Aline e Lucas, ao nosso podcast. Obrigado. Quero ouvir as histórias de vocês, como vocês começaram com o Golfran, pra gente falar um pouquinho de evolução. Bora, Aline, quero ouvir muito tua história. Oi, Kimberly, tudo bem? Então, a minha história com a Golfran começou com uma prima minha que vendia. E aí ela chegou comigo e falou assim, Aline, me falaram que lá em tal bairro tem um catálogo que é assim, assim, tal. Bora lá. Aí fomos eu e ela para lá atrás desse catálogo. Me cadastrei para ser vendedora. Vendi, acho que 3, 4 meses e ele parou. E aí eu fui atrás de como saber, de como pegar para revender. Parou o franqueado da região. Parou o franqueado da região. E aí, na época, eu falei com o gerente comercial e aí ele falou o que eu tinha que fazer tudinho. E aí bora, é agora. E aí eu comecei a correr atrás para mim ser uma franqueada, né? Foi aí que eu consegui, aí... No primeiro mês, assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir consultora? Já sei, vou pra rádio. Fui pra rádio, veio uma lavada, assim, muita consultora. Sério? Foi. E aí, corria, eu ia nas casas fazer as visitas, fazia, cadastrava. E aí, tô aí, 14 anos. Recebi uma cartilha, agora eu fiz 14 anos. Assim, meu Deus, parece que foi ontem. E aí, pretendo ficar ainda mais 30, 40 anos trabalhando, que é uma empresa maravilhosa. Eu digo assim, muita gente para... Uma vez, um rapaz, ele queria que eu revendesse, ele foi atrás de mim para me pegar alguma coisa para vender, né? Aí ele pegou, fiquei chateada com ele, porque ele chegou comigo e falou assim, o que foi que a Golfran te deu? Ah, right. Começou a discussão, eu falei, moço, não vou nem deixar tu apresentar mais o que tu queres que eu venda, é melhor tu ir embora. Porque tudo que eu tenho é graças a Golfran. Não veio perguntar pra mim o que eu tenho. Falei, isso é ousadia tu querer vender o teu peixe pra mim e desmerecer o meu ganha-pão. Falei pra ele, aí eu não vou nem escutar o que tu tem pra ti, o que tu queres que eu venda pra ti, porque eu não vou ficar. Com certeza, acho que respeito é tudo. Sim, claro, respeito é tudo. E sempre assim, né? A Golfran como o seu Gottardo mesmo fala, é uma empresa família. Eu digo assim, eu dou graças a Deus por trabalhar com a Golfran. Quando eu comecei ter dificuldade, né? Óbvio. Quando a gente começou a encher aqui, correr atrás de vendedor, a gente não tinha muito meio digital, não tinha como elas mandarem cadastro, né? Não tinha ainda site, Facebook, essas coisas tudinho. Então, a gente tinha que correr atrás. E sempre foi assim. Eu sempre gostei de trabalhar assim, de ir atrás, de correr atrás das consultoras, né? É que eu acho que faz toda a diferença quando você vai atrás, visita a casa delas. Sim. O retorno também é maior, né? A gente conhece a realidade, né? Porque eu digo assim, no meio de vendas não é para qualquer pessoa. Tem muito curioso. Tem muito curioso que diz assim, vai dar certo. Pega o catálogo e some, desaparece. E tem pessoas que tu chega, que tu faz a visita, e aí chega com a Dona Maria lá e pergunta, Dona Maria, e aí, a senhora trabalha com o quê? Aí ela vai dizer, eu trabalho com um catálogo tal, 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 tal. Aí tu para pensar, essa daí vai dar uma boa consultora, porque ela já tem um nicho de cliente, que o Golfran vai só agregar ainda mais com o que ela trabalha. Quem vende uma coisa, vende tudo. Sim, exatamente. E você acha que o vendedor pode ser qualquer vendedor para vender Golfran ou quem já vende venda direta já tem um nicho especial de trabalho, é mais fácil? Eu acho que quem já tem um nicho já direcionado, que já trabalha com vendas, porque nesses 14 anos, todas as consultoras que estão comigo é que já vendem alguma coisa. É muito difícil tu pegar uma pessoa que não trabalha com vendas e se adaptar à nossa forma. Até porque eu acho que você vende qualidade, você tem que ser especializado, gostar de estudar, para fazer a diferença. Senão é muito difícil você vender qualidade. Vender preço é muito fácil, porque qualquer pessoa quer comprar um produto barato. Mas você vender algo diferenciado é algo que exige um pouco mais de dedicação, tempo e também estudo, né? É isso que eu digo. Quando eu chego para me cadastrar uma pessoa, eu chego com um catálogo tipo assim, escondido. Eu digo assim,
tu vai ver o catálogo, eu vou te apresentar o maior catálogo, esquece tudo que tu imagina de catálogo. Eu falo assim, esquece tudo que tu imagina de produto e de catálogo. Vou te apresentar um catálogo novo, vou te explicar tudinho e quero que tu olhe com muito carinho esse catálogo aqui, porque tu não vai ver outro catálogo igual a esse no Brasil. É isso que eu digo, eu falo sempre do diferencial dos produtos, da qualidade, né? Vai ser um produto único para ela, vai ser fabricado para ela. Exatamente. Então, quando eu vou cadastrar, eu falo isso aí, basicamente isso. Porque é uma coisa diferente de tudo que tem no mercado. E eu achei bem legal que você fala assim, esquece tudo que você já conhece. Porque às vezes a gente vem com muito preconceito sobre a venda direta. E quando nós trabalhamos com um produto diferente, com uma marca diferente, você tem que realmente reesquecer, né? Esquecer tudo aquilo para poder pensar de uma forma diferente de trabalho. Até porque se a pessoa que vai vender já tem preconceito, é muito difícil de ela conseguir vender, de ela conseguir se adaptar. E de ela conseguir ver até a oportunidade naquilo. Porque se é um negócio novo, que não existe no mercado, que ela nunca viu, ela precisa enxergar a oportunidade para começar a trabalhar, né? É isso aí que eu trabalho, que ela precisa enxergar que o catálogo é totalmente diferenciado e que ela vai ter uma grande oportunidade de renda, né? E até mesmo de, como é que eu digo assim, olha, isso aqui é o maior catálogo para te ter uma renda espetacular, eu digo. Então, esquece o que tu sabe de catálogo, esquece o que tu acha de produto, porque tem muito achismo, né? Muito. Eu acho que vai ser, o produto não é assim, não, esquece, eu digo, se tu comprar um sapato, tu vai voltar, tu vai comprar 10 sapatos, porque a qualidade é boa, né? Não tô falando, aí eu pego e mostro assim, não tô falando de boca, isso aqui, ó, eu digo, isso aqui, eu uso pra me trabalhar, falando pra você, aquela botinha, sabe? Sim. Eu uso pra me trabalhar, essa daqui eu acho que eu devo ter uns 5 anos, eu falo. Eu tô toda de golfrê hoje também. Blusa, calça, sapato, joia, tudo. Eu acho que quando a gente acredita numa marca, a gente tem que vestir a marca. Tem que vestir a marca e mostrar. Eu digo assim, olha, esse brinco aqui, e não é mentira, esse brinco aqui eu tô usando ele direto, acho que uns 6 meses. E não apreta nada, isso é qualidade, isso aqui é qualidade. Agora você fala, tu quer trabalhar com... Aí tu tu pensa em outro catálogo, mas qualidade é o nosso. Lucas, você trabalha com seu pai, segunda geração, que eu acho muito legal e admirável. Yobi trabalhou com meu pai no início, eram inclusive concorrência, com uma história muito legal. E seja bem-vindo ao nosso podcast. Quero ouvir de ti aí, quantos anos você tá na Golfran, um pouco da história do seu pai, acho que é muito motivadora. Certo. Então, meu pai tem mais de 30 anos de franqueado, né? Foi um dos primeiros franqueados da Golfran. Acho que foi até o primeiro, não tenho certeza, viu? Pode ser, não tenho certeza dessa informação, mas com certeza foi um dos primeiros. E eu tô há 6 anos trabalhando com a Golfran, desde que eu me mudei para Caxias do Sul, que é onde ele tem a franquia, que é o mesmo lugar da matriz. Onde você morava antes? Eu morava em Cachoeirinha, na região metropolitana. Fica a poucos quilômetros de Porto Alegre, na capital. Então, desde que eu vim, ele começou a me apresentar o que era a Golfran. No início, na verdade, eu não tinha dimensão do tamanho da empresa, de atuação nacional, da quantidade de consultoras. E com o tempo, fui conhecendo a cultura da empresa, forma de trabalho, entendendo a logística, né? Tudo que a gente vai, com o tempo, aprendendo o que é a Golfran. E a família Golfran, que é o que sempre foi pregado, né? Até por conhecer toda a equipe, né? Todo o pessoal. E meu próprio pai, por tantos anos de empresa, ele sempre me passou tudo sobre Golfran, sobre produto, depois teus treinamentos, as convenções, né? As coisas que a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando o que a gente sabe de Golfran e sobre vendas, né? Sobre tudo que a gente trabalha hoje em dia. Então, também nesses 6 anos foi uma época que eu pude acompanhar, até pela minha idade, talvez eu tenha mais facilidade para perceber a evolução da Golfran na parte digital. Tenho 24. Nossa, então, eu comecei com 18 anos a trabalhar na Golfran. Exatamente com 18. Então, pude participar de algumas ideias também, né? Meu pai sempre me deu também essa liberdade. Que é muito legal isso. O que é muito bom, né? Às vezes tu vem com algumas ideias e a pessoa não tá aberta a ouvir ou a praticar, e sempre me deu essa liberdade. Então, para captação de consultoras, assim como a Aline comentou, né? Sempre teve a questão da visita presencial, que é uma coisa que não tem como tu conectar e conhecer melhor. É indispensável. Né? É diferente. A pandemia acabou impossibilitando por um tempo esse método, mas... eu vim com a ideia e também, assim como tu sabe, a gente veio também com a busca online pelas redes sociais, que como a gente sabe, as empresas que não estão na rede social ou na internet hoje, elas não vão estar em lugar nenhum em breve, né? Mas me diz uma coisa, na pandemia, como é que ficou essa questão? Aí vocês deixaram de visitar presencial e a conversão foi menor?
de consultoras? Ou vocês conseguiram dar uma volta? Na verdade, muitas que estavam ativas, né, por se tratar de algum, às vezes medo, né, porque todo mundo foi pego de surpresa o problema de saúde, algumas diminuíram as vendas, outras acabaram aumentando, porque o varejo fechou, as pessoas ficavam mais em casa, então olhavam mais, não, eu tô precisando de um travesseiro, de um lençol, de alguma coisa para minha casa, então as pessoas acabavam consumindo para si, né, para dentro da sua casa, olhava para todos os cantos. A consultora foi um baita ponto de apoio para o cliente, Com né? certeza. Tanto que no primeiro ano de pandemia, quando nós pensávamos que iria baixar as vendas, né, pelo contrário, foi impulsionado para cima, até pela questão do varejo, como eu comentei, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal que foi um diferencial da venda direta em época de pandemia. As lojas não sabiam como vender para o cliente por WhatsApp ou vender online. Não tinham essa conexão próxima com o cliente. Muitas das lojas esperavam que o cliente fosse até a loja e aí ele convertesse. Eles poderiam até chamar, mas o cliente sempre tinha que ir presencialmente até a loja. Exato. Então, essa questão da nossa presença muito próxima de conexão com o cliente facilitou muito a venda, né? Porque era uma das coisas que o mercado teve que estudar como fazer e a venda direta já sabia muito isso. Como entrar na casa do cliente, talvez não online, que a gente entrava presencialmente, mas eu notei que boa parte das consultoras tiveram uma transformação muito rápida em relação a isso. Elas souberam virar essa chavezinha de forma genial, lógico que a gente treinou muito a equipe, mas eu acho que elas conseguiram se adaptar de forma fácil. A adaptação é a palavra, o mercado teve que se readaptar e também se reinventar, acho que é a palavra, né, todos, não só na questão de vendas, como na nossa vida, no nosso cotidiano, a pandemia acelerou alguns processos que viriam de uma forma ou de outra, mas, né, foi necessário, um mal necessário, digamos assim. Então a gente começou a captar muitas consultoras através do Facebook, que é a principal rede social, né? A gente fazia anúncios, mostrava o catálogo, a oportunidade que tinha ali, né, para fazer uma renda extra, para ser até a própria principal renda, dependendo da pessoa, né, do tempo disponível. Muitas dessas consultoras já trabalham ou elas têm isso como forma principal de trabalho? A maioria, acredito, pelo contato que a gente tem um trabalho e também vendem, né? Como complemento. Como complemento, mas a gente tem muitas consultoras também que trabalham só com vendas, só com a Golfran, né? Daí acabam, pelo potencial de vendas do catálogo, né? Que a gente sempre diz que o catálogo tem potencial para se vender sozinho, mas quando tem uma consultora que sabe trabalhar com esse material, é aí que faz a diferença, né? Então, a gente tenta sempre, quando faz novos cadastros ou com as mais antigas, passar para elas formas de facilitar isso, né? Assim como a Golfran, como eu comentei que veio se reinventando de uns anos para cá, tanto nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, através de vídeos, conteúdos diários, semanais, vem estando sempre presente para a própria consultora ter materiais para passar para os clientes e isso manter ela sempre ali, né? E quem não é visto não é lembrado, a gente estava falando isso mais cedo lá na Golfran. Então, o teu cliente tem que estar te vendo ali, lembrando do que tu tá ali, porque quando ele pensar em comprar alguma coisa, ele vai lembrar da consultora. Então, tu tem que estar sendo lembrado e a rede social facilita isso, até torna possível, né? Que tu não tem como estar vendo presencialmente todo o teu leque de clientes diariamente ou semanalmente. A vida de todo mundo está cada vez mais corrida, então o meio digital, o marketing digital, enfim, se torna um modelo necessário Ajuda e mais bastante, prático, né? Com certeza. E elas vendem bastante por WhatsApp? Cada vez mais, né? Assim como a Ed, que é a nossa consultora, que também falou aqui anteriormente, elas trabalham cada vez mais, principalmente com o WhatsApp, pelo que eu percebo e converso com elas também, até pessoas que não tinham celular há pouco tempo atrás, com a nossa insistência também, e a gente tem exemplos para falar, né? A gente manda as promoções exclusivas, coisas que quem não tem WhatsApp acaba dificultando essa comunicação, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas cada vez menos atendem ligações, né? Telefone. Então a rede social, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook são essenciais para poder impulsionar tuas vendas, se divulgar. E se tu não postar, não chamar, não enviar, tu nunca vai saber se tu perdeu a venda ou não. Então a tentativa é livre, né? Então a gente sempre passa isso para elas. Para enviar, até pelo teu incentivo, a gente tenta sempre dizer para elas aparecer, que é uma coisa que é por etapas, né? Inicialmente tem bastante resistência nessa parte, Claro. mas pelo menos os produtos começar, né? Que nem a própria Ed faz, as outras consultoras eu sei que também faz, da Aline fazem bastante, mostrar através de fotos e vídeos, né? Fazer vídeos caseiros assim para ver que realmente quem vende também consome porque acredita na marca, acredita na qualidade dos produtos. Isso ajuda a ter credibilidade para os clientes. Sabe que o segundo maior medo do ser humano é falar em público. O primeiro é morrer. O segundo maior medo do Já ser ouvi essa humano é falar em informação. público. Inclusive, a Aline estava morrendo de medo de fazer esse podcast.
Mas eu consegui persuadi-la, porque eu disse que você precisa ser exemplo para suas consultoras. E eu acho que é muito sobre ser exemplo. Sim, vou te contar uma história, né? Eu sempre mandava os vídeos, aí eu tô vendo lá todo mundo fazer os vídeos. Eu vou fazer um, vou mandar. Que tem toda, realmente, toda, por exemplo, comecei a fazer, aí mandei, né? Aí todas elas responderam: nossa, até que enfim a gente te viu. Morri de vergonha. E agora, uma vez por mês, eu faço um videozinho pro elas adoram. Eu acho que é uma coisa que tem que praticar. E tem que se doutrinar, porque também se a gente não cria isso como uma rotina, como um objetivo, é muito difícil a gente sair dessa comodidade, que é não aparecer, que é o que a gente já sabe fazer. Que eu acho que a GoFran teve essa transformação porque muita gente saiu do cômodo. E aí aprendeu a mexer nas redes sociais, aprendeu a mexer no WhatsApp, aprendeu a não só vender o catálogo físico. O que você acha, Lucas, que você notou aí nesses seus anos de transição de GoFran? No meio digital, principalmente, tu diz? De forma geral, assim, desde que tu entrou na empresa do teu pai, notou algumas diferenças muito... Muito grandes, na verdade, né? O próprio site da GoFran, que é onde as consultoras, a maioria, passam o pedido, quando eu entrei era pouco utilizado. Hoje em dia, eu acho que 80% passam pelo site, que talvez até mais. No início ainda tinha fax que a gente usava, né? Pedidos, tinha gente que mandava até por correio, quem era de Caxias passava na empresa para deixar a folhinha. Hoje em dia tem o site, que é a forma mais prática, a gente conseguiu com o tempo mostrar isso para elas também. Algumas a gente ainda pega de outra forma, por telefone, enfim, né? A gente também tenta sempre ajudar quem tem dificuldade, às vezes não tá com o computador, então... Mas o meio digital veio muito forte para passar o pedido, para vender, né? Como a gente estava comentando, WhatsApp, redes sociais. E o catálogo em PDF, né? O catálogo digital, o acesso ao site. Hoje em dia todo mundo tem o celular com internet, então, né, é essencial. Os PDFs que a GoFran sempre produz. Nos últimos catálogos até a gente estava com o PDF antes do físico, né? Então antes de estar com o físico em mãos, a gente já tinha o PDF para mandar, para elas já irem divulgando, até para criar essa expectativa, que é uma coisa bem importante, para quando elas receberem o físico, tem pessoas que preferem, normal, né? Então é sempre bom essas duas partes, a digital e o físico, eu acho que eles se aliam, né? Se complementam. Tem público que é, por ser mais de idade, ou nem, às vezes é gosto da pessoa, né? Que faz questão de pegar o catálogo, ver com a mão, como a gente diz, É uma né? questão sensorial de Exato. tocar no catálogo. Parece que a gente tá tocando mais perto do produto também, né? E já outras que falam, não, eu uso mais o PDF, eu vendo pelo PDF, eu quase não utilizo o físico. Então, como tu falou, acho que um complementa o outro e vai do perfil da consultora e dos clientes que ela tem, né? Então, um complementa o outro, ajuda bastante. E é uma ferramenta fácil de lidar, que a gente teve esse boom na pandemia que foi muito forte em relação ao WhatsApp da venda online, tanto que a gente estava conversando com as consultoras que cobravam por WhatsApp. Eu nunca usei a ferramenta de WhatsApp para mandar dinheiro, a gente usa muito o Pix, né? Isso. Mas o WhatsApp supriu muito várias das necessidades e trouxe essa tecnologia, mas de uma forma fácil para o consumidor. Porque o brasileiro tem um pouco dessa dificuldade tecnológica, né? Porque a gente tem muitas regiões que não funciona muito bem a internet. E eu acredito realmente que o WhatsApp funciona no Brasil por ser fácil, por funcionar em qualquer celular, por já ser um meio que a gente se comunica e aí nesse mesmo meio a gente consegue vender. As minhas consultoras, elas trabalham muito com o WhatsApp. Elas vendem muito, elas postam muito. Então, tem horas assim que eu abro, vou olhar o status dela, né? Se deixa, quando eu envio os vídeos, o texto diário, aí eu espero falar um pouquinho assim, vou lá olhar. Nossa, tá cheio. Tem uma lá que coloca 50 mil fotos. Eu pergunto pra ela assim, como é que tu vê? Estão todas essas fotos. Essa amiga, pior é que eles olham todas, uma por uma. Sério? Sim. Eles olham uma por uma, porque eu fico olhando, ela pegou e me mandou aquele negocinho visualizado, né? Aí, ó, tá vendo? Olha, 80, os 77. Meu Deus, né? Que olha! E ela falou assim, e eu vendo. Eu postei de manhã, já ela me mostrou que tinha feito uma venda. Eu postar e vendo. E esses vídeos, ela falou, me ajudaram muito, 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 muito. Porque aí eu coloco o produto, vou lá, bato foto, ajeito do jeito, mando o vídeo, pronto, Aline, não tem uma venda que eu não faço. Ela é que mais vende, né? E ela sabe do que ela tá falando. Então, falei assim, nossa, porque tem gente que coloca só as fotinhas que eu mando mesmo. E tu coloca 50 mil fotos no status e todo mundo vai lá e olha, se a Aline, por incrível que pareça, tu vê que todo dia eu posto, porque todo dia eles olham. Já que eu não posto, eles me perguntam, cadê as fotos dos produtos? Aí eu tenho que ir lá, calma, eu vou te mandar. O que tu queres? Aí ela vai lá, escolhe e manda. Então,
A venda por WhatsApp, é como tu falou ainda agora, nós já estávamos preparados, né? Eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser esse ano quando aconteceu? Pensamos a mesma coisa. O que vai ser? Porque eu pensava assim, elas gostam do físico, elas gostam de pegar, sentir, olhar, olha, tá aqui, é esse. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que vai ser? E foi que a gente não imaginava que ia ser que aconteceu, né? Acabou ajudando, né? Nossa, ajudou muito. Você sabe que antes da pandemia a gente fazia alguns trabalhos de WhatsApp, mas era muito sutil, assim, era mais tipo para comunicação interna, questão Fortaleceu de e aumentou muito o propaganda volume, e tal. A demanda também. Muito. E aí, quando aconteceu a questão da pandemia, a gente ficou uma semana ali batendo cabeça e pensando o que a gente vai fazer para conseguir transformar um negócio que era muito offline em algo online do dia para noite, porque foi do dia para noite. Nós tínhamos uma equipe, vocês fazem parte dela, que é grande, que depende daquilo para poder se sustentar e que a gente também precisa de vendas. E quando eu pensei na questão do WhatsApp, eu pensei, naquela época nem tinha muita venda por WhatsApp, ninguém fazia. Hoje até Magazine Luiza faz venda por WhatsApp. E eu pensei, vamos usar a ferramenta que a gente já tem, porque nós tentamos várias coisas naquela época, tipo catálogo online, loja online, e não funcionava. Naquela época só tinha até a loja online. E a gente tentou pensar em alguma coisa que fosse na ferramenta que a gente já usa no dia a dia, que conseguisse auxiliar, porque era algo que as nossas consultoras já conheciam. Claro. Não adiantava do dia para noite a gente colocar algo que ninguém sabia como mexer. O WhatsApp é uma ótima ferramenta. Aprender do nada a conseguir vender. E aquilo funcionou. Tanto que aí a gente foi aprimorando os processos e o trabalho diário, e hoje a nossa venda, boa parte dela também se deve ao WhatsApp. E foi uma estratégia rápida que a gente fez e, graças a Deus, assertiva. Mas, óbvio, como tudo que a gente faz na vida, a gente erra muito até acertar, né? Graças a Deus, essa foi um acerto. Até a gente está aqui com um catálogo que foi o Zilin, que foi a primeira edição que a gente está com ele na mesa. E nós desenvolvemos vários catálogos Zilin e Premiere até adaptar o nosso modelo Premiere, que deu certo e que hoje funciona, que é uma redução do catálogo da Golfran. E que serve como segundo pedido, serve como uma venda mais rápida, mas teve várias alterações no meio desse processo para chegar a uma conclusão de um catálogo, né, que fosse um sucesso. E o que vocês fizeram no meio do processo, assim, que vocês se arrependem, que acham que não deu certo, e o que vocês acham que deu muito certo, que até hoje vocês fazem, assim? Eu acho que deu muito certo para mim eu pegar e falar com elas no privado, porque eu tenho a lista de transmissão que eu envio todo dia, né? Mas aí depois eu vou lá e ligo. A ligação ainda faz muita diferença, né? O que eu acho que ainda faz muita diferença nas vendas é você ligar, você impulsionar as vendas delas, porque só a gente mandar o texto e os cards diários, tem muitas que não abrem. Então, tu tem que ir lá, fazer o papelzinho de pegar, ligar. Oi, você viu que eu te enviei? Olha, está com a promoção tal, da dele. Está com a promoção da Altenburg, vai lá. E é assim, assim, tal. Ah, eu não vi, tanto que uma... Ah, eu não vi, não tinha visto. Aí começou a vender. Acontece muito. Acontece muito. Mesma forma. Então, funciona ainda esse contato, né? Porque só a gente mandar, é tão automatizado que não tem o contato. Então, ainda funciona muito você pegar, você ligar, você ir lá, mandar um oi, perguntar como é que tá, se tá tudo bem, se não tá. Ainda funciona muito. É o carinho principal que Sim. a gente tem que dar para quem vende pra gente, né? Exatamente. Só complementando o que a Aline falou, essa questão da ligação, a gente recebe tanta coisa no WhatsApp, de grupo de família, de amizade, então às vezes o texto, ele não tem quase impacto, as pessoas passam o olho e não leem, é diferente tu ler, só passar o olho, né, e às vezes nem abrem. Então a gente costuma fazer, depois que a gente viu que a ligação é a forma mais fácil de tu se aproximar, porque não tem como visitar todas mês a mês, infelizmente, né, mas nós mandamos anúncios, promoções, e depois disso a gente liga. Então a maioria das vezes a gente já fala, e a gente diz, não, eu sei que tu deve estar na correria, mas tudo isso que eu te falei tá ali no teu WhatsApp, tu dá uma olhadinha ali. Então a gente já aproveita para conversar, né? Ter essa conexão mais próxima delas, que é o mínimo, né? A ligação que a gente consegue fazer, né? Vale a pena. E a gente já aproveita para passar informações e pedir para olhar no WhatsApp. Daí sim, senão é muito vazio e a gente acaba fazendo isso também. Pegando nós mesmos de exemplo, né? Recebe coisa no WhatsApp que às vezes tu deixa para depois esquece, ou tu só passa o olho e na correria do dia a dia tu não dá aquela importância. Tem uma coisa que também é muito importante da ligação, que é na ligação a gente se aproxima da outra pessoa, mas também a gente demonstra carinho por aquela pessoa.
Porque uma coisa é você enviar o mesmo texto, a mesma foto, o mesmo vídeo para dezenas de pessoas por WhatsApp. Outra coisa é você conseguir ligar para aquela pessoa que você vai ligar exatamente para ela, naquela ligação, e dedicar o seu tempo para falar com ela. Isso faz a diferença. A gente estava falando de Detarte, que a primeira coisa pelo qual motivo que as pessoas compram é pertencimento. E o pertencimento tem muito sobre se sentir amado. Então é aquela atenção que a pessoa precisa e que realmente faz parte também do seu trabalho, dar essa atenção pro cliente. O texto é meio frio, né? Muito, Essa é uma mas forma até meio um fria de vídeo contar. pronto que você reencaminha frio. Sim, Porque sim. entende que eu não tô encaminhando pro Lucas, eu tô encaminhando pra uma rede gigantesca. Assim como a consultora, quando for vender, e ela for vender direcionado para aquele cliente, tem outra repercussão do que quando eu vou mandar a mesma coisa para várias pessoas. E a gente sabe certeza. quando é a mesma coisa para várias pessoas. Sim. Então eu acho que a ligação aproxima, a ligação conecta, mas principalmente ela faz com que a pessoa se sinta importante, pertencida àquele meio. Tá tirando um pouco do teu tempo ali pra ligar, né? Exatamente. E o tempo é tão valioso hoje em dia, até por isso as pessoas estão cada vez mais ansiosas e imediatistas, até pelo tempo que a gente vive, a realidade atual. Então, tu tirar um pouquinho do teu tempo pra dar atenção ali, ligar, perguntar como é que ela tá, falar o nome da pessoa. Então, acho que é uma forma bem A gente interessante. precisa é o que se mais conectar funciona. para vender. É o que E mais ela funciona. precisa gostar de golfer para vender. E ela precisa amar a marca para vender. Ela precisa amar você para vender. Sim. Ela precisa realmente ser apaixonada por aquilo para dedicar um tempo para vender. Senão ela pode fazer qualquer outra coisa, né? Com certeza. A gente tem pessoas que vendem, muitas delas, né? Não todas, mas muitas delas não precisariam estar vendendo. Mas elas vendem Golfran porque elas têm amigas, elas se tornam amigas das clientes, né? Elas se ocupam a cabeça, gostam dos produtos, compram para elas. Então, para elas, algumas é uma espécie de hobby, até eu diria. Né? Algumas delas, né? Outras realmente precisam, usam de complemento para renda, são vendedoras por necessidade também, né? De ganhar, como todos temos. Mas essa questão do hobby, de gostar de amar a Golfran, isso, muitas delas é bem presente, a gente sabe quem não precisaria, mas vende porque gosta muito da marca e gosta do catálogo. Pra gente fechar, eu colhi os depoimentos de algumas consultoras que a gente tá colhendo da campanha da Serra Gaúcha. E meu videomaker tá aqui pra comprovar do que eu tô falando. E quando a gente pedia qual era a frase que representava a Golfran, ou que a Golfran representava pra elas, todas elas diziam: Golfran pra mim é tudo. E isso tem um impacto muito grande, porque as ações de vocês têm impacto, as ações da Golfran têm impacto, o consultor tem impacto sobre o cliente, e no final das contas a gente impacta tantas pessoas que às vezes a gente não tem nem noção da dimensão do que aquilo representa. E é muito gratificante estar num negócio que você ouve a pessoa que vende todos os dias, como uma das vendedoras suas aí há 19 anos vende a Golfran, e ela falar: Golfran pra mim é tudo. Pra mim, não tem coisa mais gratificante do que ouvir uma coisa dessa e saber que o seu trabalho está sendo recompensado, que tudo o que você faz para alguém representa muito, né? No final vale a pena. No final vale a pena. Eu vejo assim, a gente tem que valorizar nossas consultoras, né? Porque são elas que saem de porta em porta levando o nosso produto. São elas que representam a marca. São elas que representam a marca, então a gente tem que valorizar. Vão lá, vão me incentivar, vão dar brindes, vão lhe fazer uma ligação, não custa nada. Às vezes eu paro para pensar assim, né? Caramba, eu tenho que ir lá tomar um café com ela. Eu tenho que ir lá porque isso... Aí eu chego na casa assim de consultora, eu vou aí contigo. Aí chega aí, Aline, senta aí, não vai. Aí quer me contar a história toda da vida dela. Eu disse, não, tem que ir ali. Aí. Mas é conexão. Sim, então a gente tem que valorizar, principalmente as nossas consultoras que estão ali, levando a nossa marca, apresentando o nosso produto e vestindo a camisa da Golfran, né? Porque... sem as nossas consultoras, nós não somos nada, eu digo isso. Nós não somos nada, nós dependemos totalmente delas, né? Sem as consultoras não existe Golfran, né? Sim, Até como o próprio também. Contrário fala. Então, é isso que eu queria deixar para todos os ouvintes. Valorize os seus clientes e as pessoas que representam a sua marca. Importantíssimo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Aline, por esse Foi um prazer. tempinho, por esse podcast. Tenho certeza que vai ser ótimo de ouvir, porque tem muita verdade, muita naturalidade, e sempre, como Golfran, tem muito amor. Então, obrigada que vocês estiveram presentes no nosso podcast. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Valeu, e até os próximos episódios.